acharam já? Vamos ler do 18, Gênesis 2, do 18 ao 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, isso seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale ao nosso coração. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, nós suplicamos, Senhor, a Tua bênção, a Tua misericórdia. Que o Senhor fale conosco, Pai, através da Tua palavra, manifeste a Tua verdade. Nós suplicamos em nome de Jesus Cristo e nós te agradecemos, Senhor Deus. Amém, Jesus Cristo. Eu queria hoje dar uma palavrinha sobre uma visão bíblica sobre as manifestações que está acontecendo no Brasil, né? Essas passeatas, essas reivindicações, essas coisas todas. Nós temos aprendido nos nossos estudos que tudo nós devemos levar à Bíblia Sagrada. O crente não é aquela pessoa que ele tem uma opinião, não deve ser uma pessoa, né, que tem uma opinião baseado na maioria das pessoas ou baseado no que, vamos dizer assim, um grupo diz, mas baseado tão somente na Escritura Sagrada. Todas as nossas opiniões, toda a nossa vida, toda a nossa prática deve ser baseada na Bíblia, baseada no que a Escritura diz. Então, muitas pessoas têm perguntado, eu vejo muito isso na internet, principalmente, se é correto o crente participar dessas manifestações que está acontecendo no Brasil todo, de norte a sul, né? Então, eu não vou dar aqui razões políticas. Se nós fôssemos olhar apenas para as razões políticas, sem olhar para a Bíblia, nós íamos ter uma visão de parte da situação, né? Porque nós devemos crer da seguinte maneira: a palavra de Deus ela é aquela única fonte que nos faz ver as coisas como realmente são. Se a pessoa for tomar apenas uma opinião, apenas baseada na política, no lado político da questão, ou de qualquer outro lado, a pessoa não vai ter uma opinião correta, né? Então, se nós olharmos apenas para o lado político, talvez nós disséssemos que é correto, ou mesmo outros vão dizer que não. Mas o nosso objetivo é olhar usando assim um óculos, o óculos da palavra de Deus. Parece esse óculos aqui que eu uso óculos, né? Então, eu preciso de óculos para enxergar vocês, por exemplo. Se eu não tiver o óculos, eu não enxergo direito. Então, a palavra de Deus, ela é um óculos para nós, que faz com que nós enxerguemos as coisas como realmente elas são. Então, eu vou fazer hoje, pedindo a Deus, pedindo a graça de Deus, assim, uma análise breve dessa situação, de qual deve ser a nossa opinião, do que a Bíblia diz sobre isso, né? E para nós termos uma opinião bíblica. Então, o meu esforço é esse, que Deus nos ajude para nós realmente interpretarmos bem a Bíblia e conseguirmos enxergar isso à luz da sua palavra, iluminados pelo Espírito Santo. E esse é um assunto importante, porque é um assunto que está acontecendo neste momento. Nós não sabemos quais são as consequências, né, disso que vai acontecer, e nós temos que ter uma visão, como eu disse, como cristãos, como pessoas de fé, uma visão bíblica a respeito desse assunto,
É por isso que eu resolvi fazer uma pausa nos nossos estudos normais e falar um pouco sobre isso hoje. Então, a primeira coisa que eu quero dizer sobre isso é o seguinte: a fonte de todos os nossos problemas sociais ou qualquer problema que nós tenhamos é o pecado. A Bíblia diz claramente isso, né? Eu não vou fazer uma exposição detalhada desse texto. Na verdade, eu quero ler com vocês alguns textos da Bíblia para mostrar alguns princípios que a palavra de Deus mostra. Então, a convivência social, a convivência entre pessoas, seres humanos, ela é difícil por causa do pecado. Ela é difícil porque existe esse elemento chamado pecado, que é a origem, a fonte de todo mal, que leva ao egoísmo, não é? E que leva então à dificuldade de relacionamento, cada um pensando em si mesmo. Leva à falta de amor, leva à mágoa, ao ódio, à vingança e todos os problemas sociais que nós experimentamos hoje nesse mundo de pecado. Quer dizer, o mundo é como é por causa do pecado. Quando nós olhamos o mundo antes do pecado, era esse mundo aqui. A Bíblia diz o quê? Que Deus viu que o homem estava só e que não era bom que ele estivesse só. Então, como diz aqui no versículo 18, vamos fazer a leitura aí de alguns versos desse trecho, aí refletindo um pouquinho sobre ele. Diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então não era bom que o homem estivesse só, e Deus fez uma auxiliadora, uma pessoa, uma mulher, né, que pudesse auxiliá-lo, pudesse ajudá-lo na administração da obra de Deus, para manifestar a glória de Deus. Aí Deus fez, como vocês conhecem aqui a história, Deus fez Adão dormir e cair pesado sono sobre ele, da costela dele fez a mulher, como diz aqui a Escritura Sagrada, e a partir daqui, depois que Adão viu aquela mulher que Deus preparou para ele, ele ficou muito feliz, como diz aqui no versículo 22, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomada, por isso deixou homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele ficou muito feliz com a mulher dele. Então, nós notamos claramente, que a Bíblia Sagrada nos mostra, é que antes do pecado, o homem não tinha nenhuma dificuldade de relacionamento. Havia uma harmonia perfeita entre o homem e sua mulher. Isso, se não tivesse entrado pecado no mundo, o que ia acontecer? Entre o homem e seu filho, entre irmãos, entre parentes, entre vizinhos e a sociedade, se não houvesse pecado, não haveria dificuldade de relacionamento, as guerras, os patrões explorando os empregados não querendo trabalhar corretamente, um querendo roubar o outro. Então, todas essas coisas, todos esses problemas, o governo corrupto, essas coisas todas, nada disso haveria se não houvesse o pecado. Quando entra o pecado, no capítulo 3, aí vocês conhecem bem a história também. O que acontece imediatamente? Acontece que, logo que Adão peca e que ele é questionado por Deus, ele faz uma acusação, tanto contra a mulher, mas também uma acusação direta contra o próprio Deus. Lá no capítulo 3, no versículo 12, observe como é a palavra aí de Adão. Leia aí comigo no capítulo 3, verso 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, esta me deu da árvore e eu comi. Quer dizer, imediatamente após ele pecar, imediatamente ele acusou a mulher, acusou a Deus. Não havia mais relacionamento favorável, harmonioso entre eles. Começaram as guerras dentro do núcleo mais básico da sociedade, que é o quê? Marido e mulher. Dentro do relacionamento, né, na verdade, dentro do tipo de relacionamento mais básico que existe, marido e mulher. Eles começaram a brigar. Eles começaram a se acusar. Dali começou a acusação, dali começou a dificuldade. E no capítulo 4, já com os descendentes, o que acontece no capítulo 4? O versículo 8 do capítulo 4 diz assim a palavra de Deus. Vamos ler, capítulo 4, verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O primeiro assassinato da Bíblia acontece na geração seguinte a Adão e Eva. Não esperou nem a terceira geração,
né? Nem na geração após, vamos dizer assim, os que vieram imediatamente depois de Adão e Eva, mas logo na geração seguinte já houve o primeiro assassinato. Adão e Eva presenciaram aquela coisa terrível, né? Imagine a tristeza de um pai e de uma mãe ver um filho matar outro filho. Então já começaram ali aquele problema, o assassinato, a maldade humana se manifestando. Isso só vem piorar depois, porque um descendente de, como nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui na congregação, um descendente de Caim acabou por matar mais pessoas ainda e de se orgulhar disso. Olha o que diz aí no versículo 23, mesmo capítulo 4. E disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Isso aqui é um canto, é tipo assim, uma proclamação que ele estava fazendo da sua própria maldade, com orgulho falando isso. Então a maldade, a perversidade entrou com o pecado. Você percebe claramente no livro de Gênesis que Deus criou um mundo bom e um mundo harmonioso, mas veio o pecado e destruiu tudo. No capítulo 6 de Gênesis, vamos dar uma olhadinha também aí, a Bíblia mostra que o pecado, ele não é uma coisa que está só nessa prática, não. Não é só na acusação, não é só no próprio ato de assassinato, mas o pecado ele é mais profundo, ele está mais enraizado que o ato, que é apenas na questão da prática, de praticar esses atos terríveis. Mas esses atos só existem porque o homem é mau, o homem tem um coração perverso. Leia comigo agora aí, no capítulo 6, no versículo 5. Leia comigo aí, por favor. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem, e isso lhe pesou no coração. Todo desígnio do coração dele era mau, porque o homem é mau, o homem mata, o homem acusa, o homem é egoísta, o homem pratica todos esses atos, o homem tem tantos desejos perversos, planeja na sua mente maldades, porque o coração dele, que é o centro da personalidade dele, a Bíblia diz, é mau, como diz a Bíblia aqui, todo desígnio do seu coração é continuamente mau, porque o coração dele é mau. Onde é que habita o pecado? No coração. Então está aqui todo o problema nosso. Então, preste atenção agora no que eu vou dizer para vocês. Então, o que a Bíblia mostra? A Bíblia é o livro mais realista que existe. Ou eu posso dizer para vocês, só a Bíblia é realista. Existe aquela visão romântica, falsa do homem na sociedade hoje, que assim, um homem é bom. Basta dar educação, basta dar bons conselhos e eles vão agir direitinho. E não é assim. Porque o homem não é bom. O homem é mau. O coração dele é mau. A Bíblia é realista. Ela mostra a realidade, que o problema não está na pobreza, na falta de educação. O problema não está na falta de dinheiro das pessoas, nos problemas externos que a sociedade tem, que causam então os problemas que nós vivemos. Não, o problema é o próprio homem. O homem é como uma árvore que produz frutos maus, perversos. Então, antes de o homem resolver o problema social, o problema externo, os problemas de relacionamento, os problemas da vida, do dia a dia que surgem, ele tem que compreender que ele tem que mudar. Por isso que a Bíblia vai dizer o quê? Vocês lembram que Jesus Cristo falou para Nicodemos? É necessário o quê? Nascer de novo. É necessário uma mudança do coração. E quem é que faz isso? Só Deus. Então a Bíblia mostra que Deus está, e aí já passando para um outro ponto dessa minha reflexão com vocês hoje. Deus, ele está transformando um povo e fazendo com que este povo, dando um novo nascimento, a mudança de coração. Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer pelos pecados deste povo, pagar o preço, substituir, morrer no lugar deles, salvá-los, redimi-los da ira vindoura. E Deus também, agora pelo Espírito Santo, faz com que eles creiam na mensagem do Evangelho
dá a eles novo nascimento, e através do novo nascimento o arrependimento e a fé, e através então dessa mudança no coração, Deus começa a influenciar essa sociedade perversa. Então, presta atenção aqui no que eu vou dizer para vocês agora. Se uma pessoa, ela está, por exemplo, vamos imaginar uma coisa assim, ela está com problema de pele. Só que este problema de pele é uma manifestação de algum problema mais profundo. Ela está tendo aquele problema de pele porque ela está com uma doença mais profunda no organismo dela, que o centro da doença é mais interno que a pele. Mas aquela doença, aquela manifestação na pele é apenas um sintoma de uma doença mais profunda. Eu pergunto para você, adiantaria modificar, curar apenas o problema da pele? Não, tem que tratar da origem desse problema, da raiz desse problema. Então, o que Deus faz? Deus, ele não somente muda a capa do homem, mas ele muda o coração do homem. Ele muda o que o homem é. É aquilo que eu falei para vocês agora, dá um novo nascimento. E aí Deus está formando um povo que a Bíblia diz que é santo, zeloso de boas obras, um povo santo. E a Bíblia diz que esse povo, ele é comparado, Jesus vai falar lá em Mateus, com o sal da terra e com a luz do mundo. Abra comigo a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 7. Abra aí, por favor. Mateus capítulo 7. Observe o que a Escritura Sagrada diz aí. Não, capítulo 7 não, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 13. Já? Mateus capítulo 5, versículo 13. Posso ler? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz, também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então observe aqui, note, a Bíblia está comparando a igreja, essas pessoas que nasceram de novo, que foram transformadas, está comparando com o sal e a luz. Jesus que disse isso aqui saiu direto da boca de Cristo, né? O que a luz faz? Se nós apagarmos essas lâmpadas aqui, vai ficar tudo escuro, treva, escuridão. No momento que você acende uma lâmpadazinha sequer, ou aquele foguinho da vela, né? Essa lanterninha bem fraquinha, mas no momento que você acende, aquela luz aparece, imediatamente ela é notada. E ela vai expulsando o quê? A treva, a escuridão. Onde tem luz, não pode existir escuridão. É impossível. A luz expulsa as trevas na hora. Segunda coisa, o sal. O que o sal faz? Vocês sabem bem o que o sal faz, né? O que o sal faz? Primeiro, ele modifica o sabor da comida. Segundo, ele conserva a comida. Então o sal tem dois efeitos na comida. Primeiro, ele tem um efeito que a gente pode dizer assim, positivo, ele age positivamente na comida, ele modifica a comida e dá sabor à comida. E negativamente, ele é como um freio, em que ele impede, ele faz com que a podridão, vamos dizer assim, aliás, podridão não, mas aquela tendência para apodrecer, ela
fique mais fraca. Ele limita, né? Você põe o sal numa carne, antigamente não tinha geladeira, né? O que as pessoas faziam? Aí salgava, né? Aí colocava o sal e aí a partir daquele momento aquela que é natural da carne, matou o animal, ele vai apodrecer, a carne vai apodrecer, ali aí consegue retardar aquele processo natural do apodrecimento. Então o sal ele faz isso, ele dá o sabor e ele impede o apodrecimento. Jesus está dizendo, vocês são sal e luz, quer dizer, a igreja, ela tem uma influência na sociedade, de maneira que ela expulsa, onde a igreja está, a escuridão sai e entra a verdade, entra a luz do Evangelho. Porque todo mundo está em escuridão, o pecado obscurece a mente, o coração, as pessoas não entendem a verdade. Então, onde está a igreja? A Bíblia diz assim, Paulo vai dizer para Timóteo, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja ilumina onde ela está. Isso causa boas influências, logicamente. A melhor influência que existe é da igreja. A sociedade vai melhorando. Só com a presença da igreja, a pregação do Evangelho, a vida dos crentes, a luz vai se manifestando e as trevas vão retrocedendo, Em relação ao sal, a mesma coisa. A igreja vai modificando a sociedade através da pregação do Evangelho e da vida santa de cada membro da igreja. E ao mesmo tempo, aquele apodrecimento do mundo, porque o mundo está apodrecendo. Existe uma tendência de piora na sociedade, de corrupção. Uma coisa é ruim hoje, amanhã está pior. Uma pessoa, ela começa, por exemplo, esses bêbados que estão por aí na rua, jogados nas sarjetas, ou andando cambaleando, eles começaram assim? Não, eles começaram o quê? Com uma pequena dose. Aí eles foram piorando cada vez mais. Hoje bebem, vivem por aí se jogando na rua. A sociedade, ela tem a tendência para o mal. É como uma carne que vai apodrecer. A igreja é o sal, que impede esse apodrecimento. Então, quando a igreja atua, a igreja é verdadeira, a igreja é cheia do Espírito Santo, a igreja é cheia da verdade, ela vai atuar na sociedade para o bem da sociedade, para impedir que a sociedade piore cada vez mais. Isso não quer dizer que todo mundo vai se converter, não. Mas, pelo menos, a sociedade vai melhorar, vai ser impedida de ficar tão ruim como poderia ficar. De apodrecer como poderia apodrecer. Jesus disse que esse é o efeito da igreja. Quer dizer, e como é que a igreja faz isso? A igreja faz isso de duas maneiras. Abra comigo agora Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. A igreja faz isso. Atos capítulo 2, versículo 14. Aqui aparece a descida do Espírito Santo, a igreja, a primeira igreja de Jerusalém, não é? E a primeira pregação do apóstolo Pedro, depois da descida do Espírito Santo. O que a Bíblia diz no versículo 14? Eu já fiz aqui uma meditação com vocês nesse capítulo, só quero lembrar algumas coisas rapidamente. Então se levantou Pedro com os 11, todos os apóstolos então se levantaram e começaram a fazer o quê? Erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. O que começou a acontecer ali? Pregação. Eles começaram a pregar. E pregar a quem? Pregar a Cristo, como diz no versículo 22. Varões israelitas, atendei essas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres. E assim ele começa a falar de quem? De Cristo. Então, como é que a igreja manifesta a luz e manifesta o sal, se manifesta como sal? Pregando, testemunhando a respeito de quem? Do Salvador do mundo. Quem é o Salvador do mundo? Cristo, não é? Segunda coisa, não é só pregar, mas é viver. Observe o que diz o versículo 42 em diante. Leia comigo aí, por favor. Verso 42, Atos 2, verso 42 em diante.
e perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando, olha o resultado dessa vida, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles só pregavam? Não, eles viviam a palavra, comunhão, oração, no culto, ajudando uns aos outros, distribuindo, ajudando para que ninguém passasse fome, dificuldade. Eles viviam o amor de Deus, a glória de Deus se manifestava, o culto era um culto centrado em Deus, cultuavam, louvando ao Senhor. Isso causava um efeito nos de fora, que diz o texto que eles caíam na simpatia, na boa vontade, né, daquelas pessoas, por causa da vida deles. Então eles não só pregavam, mas eles também viviam o Evangelho. Isso causava um efeito na sociedade. Outro texto interessante também sobre isso, vamos ler outro texto agora, por favor. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Leia comigo aí, por favor. 1 Pedro fica já para o final da Bíblia. Não tão no final, mas já indo para o final, né? 1 Pedro, capítulo 3. O conselho de Pedro às mulheres, olha só. As mulheres que têm maridos que não são crentes. Ouçam bem o conselho que Pedro dá a essas mulheres. Acharam? Não? 1 Pedro, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Diz assim, vamos ler então. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trato de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo assim, que a beleza da mulher não é o frisado dos cabelos, não é o adorno, os brincos, os colares e todas essas coisas que as mulheres gostam de usar, né? E que não é coisa ruim em si mesmo, mas essa não é a verdadeira beleza da mulher. Qual é a verdadeira beleza da mulher? É um coração unido ao incorruptível do trato de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Em outras palavras, a beleza da mulher está no coração. A beleza da mulher está em ela ser uma mulher de Deus, uma mulher piedosa, uma mulher, como vai dizer Provérbios, uma mulher virtuosa. Esta mulher será uma mulher submissa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que as mulheres devem se submeter aos seus maridos. E essa mulher submissa, por mais que ela tenha um marido, observe bem, por mais que ela tenha um marido, vamos dizer que ela se casou e depois ela se tornou uma crente. Esse é o caso, né? Uma mulher se casou e ela se tornou crente e o marido não. Ela nasceu de novo. Ela é uma nova criatura, ela é uma nova pessoa, mas o marido não. Mas o que a Bíblia diz? Como é que as coisas vão acontecer? Ela vai influenciar o marido, ela deve influenciar o marido através de ela viver a palavra de Deus, na sua submissão, na sua mansidão, entendeu? Aí diz a Bíblia que, olha o primeiro versículo: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Quer dizer que o procedimento dela vai influenciar o marido que não é crente. Vocês entenderam? Então observe, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte aqui, que o papel
da igreja, esse é o papel primordial, fundamental da igreja de Cristo Jesus. O que é? A igreja está no mundo como coluna e baluarte da verdade. Pregar o evangelho, viver o evangelho, e assim ela vai ser sal da terra, luz do mundo, e vai influenciar a sociedade. Se nós formos estudar a história da igreja, nós vamos ver que na época que a igreja foi mais cheia do Espírito Santo, que houve aqueles avivamentos, derramamento do Espírito Santo, e pregação bíblica, né? E vida de piedade na vida nos crentes, santidade, a sociedade foi influenciada para melhor. A sociedade melhorou. Começou a ter mais justiça social, as instituições começaram a trabalhar melhor. Então, é assim que a igreja deve agir. Quer dizer que a arma da igreja não é diretamente a política ou as manifestações políticas. Não que a política seja errada, ou que até essas manifestações sejam erradas, mas isso não é, vamos dizer assim, o chamado primordial da igreja do Senhor Jesus Cristo. É pregar o evangelho, é viver o evangelho, e assim ela influencia a sociedade. O papel da igreja não é político. A igreja é uma agência da verdade. A política tem o seu papel, e essas coisas todas têm o seu papel, e os cristãos individualmente, eles podem participar dessas questões e ajudar a sociedade dessa maneira, mas a igreja, como corpo de Cristo na terra, ela vive para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E cada crente individualmente deve primordialmente viver de uma maneira piedosa, santa, de forma que ele, como membro do corpo de Cristo, está influenciando essa sociedade junto com toda a igreja, sendo sal, sendo luz. Então esse é o nosso papel. Quer dizer, como é que você pode influenciar a sociedade? Eu pergunto para vocês, primordialmente. Vamos colocar assim. É fazendo manifestações? É entrando na política? Primordialmente? Não. É testemunhando de Cristo e é vivendo uma vida santa. Essa é a essência da vida cristã, vamos dizer assim. É dessa maneira que nós vamos influenciar a sociedade. Proclamarmos o evangelho, vivermos uma vida santa, nós estaremos então influenciando a sociedade, né? Agora vamos pensar na questão dessas manifestações então. Eu fiz essa análise breve com vocês para mostrar para vocês o papel primordial da igreja. O papel primordial da igreja é pregar o evangelho, testemunhar de Cristo e viver uma vida santa, ser sal, ser luz. Agora, quanto a essas manifestações, o que nós podemos pensar sobre isso? É correto nós nos reunirmos, irmos para a rua e nos juntarmos com outras pessoas para reivindicarmos melhorias no governo, para fazermos até denúncias e assim por diante? É correto isso? Então, eu já mostrei para vocês que, primeiro, o papel da igreja não é político. O papel da igreja é espiritual, coluna e baluarte da verdade, né? Como cristão individual, então, cada pessoa deve, exercendo o seu papel como membro da igreja de Cristo, pregar o evangelho e viver o evangelho. Ele pode ser um político? Pode, logicamente. A política também é de Deus. E ele deve viver de uma maneira correta dentro da sua vida como político e assim por diante. Agora, a influência mesmo da sociedade será exercendo, a igreja vai ter influência na sociedade primordialmente através de ela viver testemunhando o evangelho, praticando o evangelho na sua vida, sendo sal, sendo luz. Essa é a essência da obra da igreja na terra, não é? E quantas manifestações? Pode ou não pode? Em primeiro lugar, eu posso dizer para vocês o seguinte: juntar multidões na Bíblia, na Escritura Sagrada, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós não vamos ver em nenhum momento, ouçam bem, a igreja primitiva se juntar
para fazer uma passeata, juntar todo mundo e reivindicar as coisas do governo da época. E o governo da época era hostil à igreja, tá? As autoridades judaicas eram hostis a Cristo e eram hostis aos cristãos, aos apóstolos. As autoridades romanas também se tornaram hostis, perseguiram a igreja primitiva. Mas vocês não vão ver nem no Novo Testamento e nem mesmo na história, né, da igreja primitiva, a igreja juntar multidões reivindicando alguma coisa dos governos. Não vamos ver em nenhum momento isso, tá? Agora, nós vamos ver multidões se reunindo na Bíblia, no Novo Testamento. Eu estou olhando agora principalmente para o Novo Testamento, contrários a Deus, e contrários a Cristo, e contrários à igreja, e contrários aos apóstolos. Então, ao mesmo tempo, nós não vemos multidões se reunindo para... A igreja se reunindo numa multidão, numa rua, fazendo reivindicação, indo diante do imperador, das autoridades da época, alguma coisa assim. A gente não vê isso. Mas a gente vê multidões se reunindo contra a pregação do Evangelho. Isso é uma coisa muito importante nós observarmos sobre essa questão, né? Por exemplo, vou mostrar alguns exemplos rapidinho para vocês aqui. Aí vocês vão abrindo aí a Bíblia de vocês e acompanhando comigo. Primeiro exemplo, Marcos capítulo 15. Quando foi que uma multidão se levantou contra o Evangelho mesmo, contra a verdade? A primeira vez mesmo que isso aconteceu, desde o nascimento de Cristo, vamos dizer assim, a primeira vez assim, de maneira tão audaciosa, né? Reivindicando diante de uma autoridade. Está aqui, versículo capítulo 15 de Marcos, versículo 1. Vamos ler aí, rapidinho. Logo pela manhã, Marcos capítulo 15, verso 1. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então Pilatos era uma autoridade. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada responde, vê quantas acusações te fazem. E assim por diante. Lá no verso 6 diz assim: ora, por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência a Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste a quem chamais rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal ele fez? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. O que nós observamos então aqui? Que a multidão se reuniu pela verdade? Não, contra a verdade e contra Cristo. O que a multidão pedia para Pilatos, a autoridade? Para matar Jesus. Então eu queria que vocês notassem o seguinte: a multidão é contra Cristo aqui, e ela é incitada pelos inimigos de Cristo. Isso é muito importante, quer dizer, a multidão, ela é a gente pode dizer assim, é massa de manobra de grupos. A Bíblia vai mostrar isso. Então, grupos com interesses, essas pessoas queriam a morte de Jesus, né? Aí elas incitavam a multidão. Então, isso é muito importante nós observarmos. Grupos que têm interesses egoístas podem manobrar e manipular uma multidão e usar a multidão a favor de si.
Isso aconteceu na Bíblia, isso acontece na política o tempo todo, né? Através de artimanha, de artifício, as pessoas que têm interesses egoístas se beneficiam do clamor da multidão. Então isso está aqui também, tá? Outro texto importante também de uma multidão contra Deus, contra Cristo, está em Atos capítulo 14, versículo 19. Leia aí comigo, por favor. Atos capítulo 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. De novo, aí. Multidões se voltaram agora contra quem? Lá contra Cristo, aqui contra Paulo, incitados por judeus, contrários à palavra de Deus. É a mesma coisa, né? Multidão contra a verdade, incitado por um grupo contrário a essa verdade, com interesses egoístas. Outra vez isso aconteceu lá no capítulo 16 de Atos, de novo, olha, capítulo 16, verso 16, Atos 16, 16, Atos 16, 16. Aconteceu que, indo nós para lugar de oração, nos sai ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciaram o caminho da salvação. Então, ganhava dinheiro com essa moça, que ela adivinhava, ela tinha um espírito imundo, e Paulo, de versículo 18, isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se de seu espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que lhes desfizeram a esperança de lucro, agarrando a Paulo e a Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. De novo, uma multidão contra Paulo, incitada por pessoas que tinham interesses o quê? Nos seus negócios, e ganhavam dinheiro com aquela pobre moça endemoninhada, que Paulo expulsou o demônio dela, libertando-a, né, em nome de Cristo Jesus. Então, esses são alguns exemplos que eu estou dando para vocês na Bíblia, de que multidão na Bíblia, interessante isso, multidão no Novo Testamento, nunca a igreja se reuniu em multidão para reivindicar nada diante das autoridades. Isso é importante. Nunca no Novo Testamento vocês vão achar isso, mas vocês vão achar muitas vezes multidões se reunindo diante das autoridades para lutarem contra o Evangelho, incitadas por pessoas contrárias ao Evangelho. Então isso é muito importante nós observarmos, não é? Quando Pedro foi preso, vamos voltar aqui, por favor, agora para Atos, capítulo 3. Desculpe, Atos capítulo 4, versículo 23. Quando Pedro foi preso, o que a igreja fez? A igreja fez uma reunião, juntou multidões para ir diante das autoridades pedir a libertação de Pedro. Vocês acham que eles fizeram isso? Não. No versículo 23 diz: uma vez soltos procuraram, Atos 4, 23. Uma vez soltos procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e a Deus disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Quando Pedro foi solto, eles oraram, pedindo poder de Deus para pregar o Evangelho. Mas antes de Pedro ser preso, diz aqui no versículo
eles oraram então aqui no capítulo 23, e antes de Pedro ser preso, nós não observamos, quando Pedro foi preso e depois, nós não observamos a igreja se reunir para fazer uma passeata, fazer alguma coisa assim. Olha o que diz o versículo 5. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, anciãos e escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, quando perante eles arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então as autoridades estavam todas lá. E a igreja primitiva não chegou e não fez uma reivindicação diante deles. Em nenhum momento vocês vão ver isso. Mas a igreja sempre orava. Orava pedindo intrepidez, pedindo o poder de Deus. Orava clamando a Deus para que eles tivessem mais coragem de continuar pregando o Evangelho, né? Outro texto aqui interessante, vamos ver aqui, de Atos também. Deixa eu achar aqui para vocês. Atos. Capítulo 12. Olha aí o que diz, Atos capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Então Herodes viu que era bom perseguir os apóstolos, porque isso agradava aos judeus. E aí ele matou Tiago e prendeu Pedro. A igreja foi lá reivindicar diante de Herodes? Fizeram uma passeata, uma multidão, uma revolução, alguma coisa assim? Não. O que é que o texto diz? Tendo feito prender Pedro, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia... Olha, presta atenção no verso 5. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E aí o texto vai dizer que Pedro é livre da prisão depois. Eu não vou ler todo o texto, porque eu quero mostrar apenas os princípios para vocês. Quer dizer, em nenhum momento de Atos vocês veem a igreja fazer uma reivindicação, uma passeata, ir diante das autoridades, pedir a libertação dos apóstolos, fazer uma marcha, alguma coisa assim. Mas vocês veem a igreja orando, pregando o Evangelho e vivendo uma vida santa. Então esse é o nosso padrão. Quer dizer que o papel da igreja não é fazer passeata, ir para a rua, reivindicar as coisas, ir diante das autoridades, mas é primordialmente qual é? Orar, pregar e viver. Orar, pregar e viver o Evangelho de Cristo Jesus o Senhor. Viver o Evangelho de Cristo Jesus o Senhor. Então isso a gente vê. Então isso é muito significativo nós observarmos isso. Então o que é que nós tomamos aqui nesses textos todos? Primeiro, a igreja a gente não vê a igreja primitiva fazer passeatas, mas a gente vê os ímpios fazendo passeatas contra a igreja, ou juntando gente e reivindicando diante das autoridades. Passeata não, vamos colocar assim, né? A gente não vê a igreja juntar multidões para ir diante das autoridades pedir a favor dela própria. A igreja não fazia isso. A igreja orava, pregava e vivia a vida santa. Mas você vê os inimigos da igreja juntando um bocado de gente, indo diante das autoridades o quê? Pedindo contra a igreja, contra os apóstolos, contra a igreja, contra o próprio Cristo, pedindo para crucificar Cristo. Incitados por uma minoria inimiga da verdade. Incitados por um grupinho que tinha interesses egoístas em toda aquela situação política, religiosa, tudo aquilo que estava acontecendo ali naqueles momentos. Então
eu acho que isso é muito importante para essa pergunta, né? É certo um cristão ir fazer passeata, essas coisas, se envolver nisso, coisa toda? Eu acho que isso traz muito ensinamento para nós. A pergunta é errado em si o cristão reivindicar? É errado ele reivindicar, ele se juntar a um grupo e reivindicar alguma coisa na rua, diante das autoridades? É errado? O que nós podemos responder sobre isso? Eu penso que mais um texto aqui que nos ajuda a responder isso está no próprio Atos 16, 26. Leia comigo aí. Eu já li esse trecho, uma parte do capítulo 16 da agorinha, mas eu quero ler agora destacando um outro aspecto. Olha, Atos 16, vamos ler o versículo 34 em diante. Atos 16, do 34 em diante. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade, agora pois saí e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolher ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Preste bem atenção, no tumulto com a moça que Paulo tinha expulsado o demônio dela, naquele caso, que fizeram tumulto, Paulo, diz aqui o verso 20, levantando os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos, levando-os, aos pretores, que eram as autoridades, né? E diz o versículo 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles foram açoitados. E tinha uma lei que dizia assim: os romanos, cidadão romano, não podia ser açoitado. Então as autoridades fizeram precipitadamente, executaram aquele ato, né, aquela pena de açoitar a Paulo e Silas, sem ver quais os direitos deles diante do Império Romano, direito legal, o direito diante da autoridade. Depois queriam mandar eles embora, libertá-los e tudo mais. Aí Paulo reivindica. Paulo diz no versículo 37, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham a eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Quer dizer, Paulo reivindicou. Vocês estão entendendo? Paulo era um cidadão romano, então ele não podia ter sido açoitado. Mas ele foi açoitado. Então agora ele diz, ele reivindica esse direito dele legal diante da sociedade, diante das autoridades. Isso mostra que, ouça, existe um princípio aqui, penso eu. Deixa eu só explicar mais uma coisinha. Paulo fez isso não foi por interesse próprio, é porque aquilo era perigoso para o trabalho missionário. E Paulo pensava na missão, no evangelho, quer dizer, as autoridades perseguirem de maneira ilegal os missionários. Por isso que Paulo, se preocupando não consigo necessariamente, mas com a pregação do evangelho, com os missionários, ele reivindicou isso. Esse direito legal diante do Império Romano, de não açoitar um cidadão romano. O que aconteceu então era que Paulo estava lutando por esse direito. Isso mostra para nós o quê? É errado nós lutarmos por um direito, nós fazemos uma reivindicação formal diante da sociedade, nós reivindicarmos os nossos direitos legais diante das autoridades? Eu penso que esse texto mostra que não. O próprio apóstolo reivindicou, não é? Reivindicou. Então, me parece que
à luz da Escritura, desse texto, não é errado um cristão reivindicar coisas da sociedade, das autoridades. Não é errado. Não é pecado um cristão participar, por exemplo, de uma reunião pública, né? De uma passeata, vamos dizer assim, ou de um grupo de pessoas que vão para as ruas reivindicar direitos. Eu penso que esse texto nos permite pelo menos olhar para essa questão assim, não como um erro, como um pecado, alguma coisa assim. Não há pecado nisso. Isso não é errado, vamos dizer assim. Desde que com respeito. Se vocês pegarem Romanos capítulo 13, outro texto interessante, se vocês quiserem ler agora, leiam, se não só ouçam. Romanos 13, Paulo diz assim: todo homem, verso 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagaste tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, me parece que é correto dizer que não há nada de ilícito, de pecaminoso, biblicamente falando, você fazer uma reivindicação diante da sociedade, diante das autoridades, desde que com respeito, desde que respeitando as autoridades e respeitando a sociedade, logicamente. Então a pergunta: é errado um cristão se unir a essas manifestações? É errado? É pecado? Não. Com respeito? Não. O que é errado é a baderna, essa bagunça que vem, né, junto com isso, por parte desses vândalos, desses criminosos que fazem essas coisas. Mas um detalhe: não é errado, mas eu penso que pelo fato de na Bíblia você não vê a igreja fazer isso nenhuma vez, então não é errado fazer essas coisas, mas pelo fato da igreja primitiva não fazer isso, nunca a igreja primitiva fez isso, e pelo fato dos contra a igreja, contra Cristo e contra a igreja é que faziam isso diante das autoridades, a gente deve pensar se convém, né? Errado, pecado em si não é reivindicar alguma coisa diante da sociedade com respeito, com honra, né? Exigir, pedir, reivindicar um direito legal, por exemplo, direito à educação, direito a isso, direito àquilo que está na lei, né? A segurança pública, que na verdade quem tinha que mais reivindicar é segurança pública, que essa é a função do Estado mesmo, segurança pública. Essas outras coisas não é a função do Estado primordial. A função do Estado, Paulo mesmo diz isso aqui em Romanos 13, é punir os maus e beneficiar as pessoas de bem, guardar, proteger as pessoas de bem. É errado reivindicar isso? Não. Mas eu pergunto, será que convém? Eu penso assim: há um caminho mais excelente para a igreja trabalhar e fazer. É pregar o Evangelho, viver o Evangelho, orar pela sociedade. Esse é o caminho melhor, penso eu. Então aqueles irmãos, né, que vão, que se unem, eu vi na internet muita gente apoiar esses movimentos e tudo. Aqueles que fazem isso, eu penso que não fazem errado, tá? Mas o caminho mais excelente e melhor, biblicamente falando, é pregar o Evangelho, viver uma vida santa e orar. E se a igreja não está fazendo isso, como eu penso que a igreja moderna não está fazendo isso,
Quando a gente olha a igreja em geral, as igrejas evangélicas não estão fazendo isso, não estão pregando o evangelho, não estão vivendo uma vida santa e não estão orando como convém. Então, primeiro tem que mudar isso. Primeiro tem que pregar o genuíno evangelho. É necessário que muita gente que está na igreja se converta de verdade, viva uma vida santa, ore, para depois pensar em ir para uma passeata dessa, reivindicar alguma coisa. Mas o que a gente nota muitas vezes é que tem muitos que estão indo para a passeata como se isso fosse o principal, como se isso fosse o que vai mudar, esquecendo de que temos que primeiro olhar para a situação da igreja moderna e ver qual é a situação de decadência, de falta de integridade, de verdade as igrejas estão hoje. Então eu acho que esse é o caminho. Não é errado, mas primeiro vamos olhar para nós mesmos e vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós, derrame o seu Espírito, avive a sua obra, a palavra seja pregada com fidelidade, a igreja seja sal, seja luz, porque esse é o trabalho da igreja de verdade. E aí, quem quiser reivindicar, ir para a rua, não é errado, né? Mas eu penso que não é uma coisa assim que seja tão para a gente pensar tão em fazer imediatamente. Primeiro nós temos que olhar para a situação da própria igreja antes de reivindicar de quem está de fora da igreja. Amém? Vamos orar então, né? Pedir que Deus tenha misericórdia de nós, do nosso país, da nossa nação e dirija essas coisas todas e use para o bem da sua obra, para o bem dos homens, para a glória do seu nome, acima de tudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos durante alguns minutos olhar para a Tua Santa Palavra, meditar um pouco nela a respeito destes assuntos. Nos abençoa para que, iluminados pelo Teu Espírito, nós possamos agir de maneira que glorifique o Teu nome e faça bem às almas, aos homens, à sociedade, no nome santo de Jesus, para a Tua glória, Senhor. E abençoa a nossa congregação em todas as igrejas na terra, para que sejam cada vez mais edificadas e fortalecidas no Senhor.